Essa mudando aqui de assunto, meio-dia 45 minutos, a busca por respostas sobre o desaparecimento do piloto João Vitor de Lima Franco, de 25 anos, entrou, Agenor, em uma nova etapa, viu? Natália, esta semana o corpo de um homem foi encontrado no município de Viseu e um exame genético pode confirmar se é do piloto desaparecido há pouco mais de 3 meses, desde que viajou para Belém em busca de uma oportunidade de emprego. A coleta de material genético da mãe do piloto foi realizada no Instituto Médico Legal de Araraquara, no interior de São Paulo, cidade onde a família mora. O DNA vai dizer se o corpo encontrado no dia 15 de abril, na zona rural de Viseu, no Nordeste paraense, é o de João Vitor de Lima Franco, desaparecido desde março desse ano, quando esteve em Belém em busca de trabalho. O senhor dono da propriedade, é uma propriedade extensa, longa, o corpo ele foi jogado ou deixado, arremessado em um igarapé, tá? Essa é a linguagem que nós usamos no norte, em Belém. E aí, esse senhor caminhando pela margem do igarapé, na fazenda dele, avistou um braço. Ele foi, pegou esse braço, colocou em uma árvore e se deslocou até a casa principal para acionar, as autoridades competentes. Foi acionado o Corpo de Bombeiro, Polícia Técnica, Polícia Militar, se deslocaram até o local. Chegando no local onde ele indicou que estaria o braço já não estava. Então o Corpo de Bombeiro começou a trilhar as beiras do rio, foi quando eles se depararam com uma cabeça. Recolheram a cabeça, tem a filmagem, e 50, 60 metros depois eles encontraram o corpo. Dessa forma, sem a cabeça, sem os braços, apenas o corpo. As informações sobre o perfil genético da mãe do piloto e do cadáver encontrado foram inseridos em um banco de dados nacional. Com isso, a Polícia Científica de São Paulo já pode notificar a Polícia Científica do Pará para fazer o cruzamento dos dados e chegar a um resultado. O exame tem um prazo mínimo de 7 dias úteis para ser concluído. O corpo masculino foi encontrado já em avançado estado de decomposição no igarapé que corta uma fazenda. A vítima estava decapitada e sem os braços. Segundo o advogado da família, uma peça de roupa aumentou a suspeita dos familiares de que o cadáver possa ser do piloto. Vale ressaltar que a calça que se encontra nesse corpo, a mãe acredita que seja do João Vitor. Não estamos afirmando. Se o braço tivesse sido encontrado, talvez a gente já tivesse uma resposta, porque o João Vitor tinha tatuagens de cima a baixo e esses braços sumiram. Então só o exame de DNA para comprovação disso. Volta ao pressuposto principal, que é a aeronave. A aeronave ela está envolvida em uma CPMI do INSS, onde envolve pessoas de alto escalão, onde a compra e venda dela foi totalmente feita de forma irregular. Ou seja, o João Vitor, por ter habilitação para esse tipo de aeronave, ser piloto, ele foi chamado para pilotar essa aeronave específica, um Baron, tá? E fazer esse voo segundo plano lá, que constava de Belém, capital, aeroporto base, até Itaituba, Fazenda Sol Nascente. Ele cumpriu o plano de voo normalmente. De lá em diante, a aeronave decola e aí a gente não sabe mais o paradeiro até hoje da aeronave e automaticamente das pessoas envolvidas. João Vitor chegou em Belém em março para uma entrevista de emprego. O último contato com a família foi no dia 14 daquele mês, quando avisou a mãe que estava viajando a trabalho. Ele teria pilotado uma aeronave de Belém para Itaituba. Junto com ele, também estava um mecânico de aeronave. João Vitor teria sido contratado pelo empresário colombiano Iván Adelgoz de los Rios, morto a tiros no centro de Belém no último dia 16 de maio. Minha gente, um desaparecimento cheio de mistérios, um assassinato que aconteceu mês passado deste colombiano em Belém, também cheio de mistérios, e ele seria o proprietário da aeronave que tenha sido contratada para realizar essa viagem de Belém para Itaituba, e desde Itaituba não se sabe
o paradeiro da aeronave e do piloto também. E olha, a gente está falando que quando pousa, Natália, em Itaituba, o pouso teria sido feito em uma fazenda. O corpo foi encontrado numa outra região extrema no município de Viseu, que é quase divisa com o Maranhão, também em um córrego que fica dentro de uma fazenda. Não sabemos se esta aeronave, quando saiu de Itaituba, foi para Viseu. Nós não sabemos, eu estou aqui apenas deduzindo. É um desaparecimento cheio de mistérios, porque ainda nós não sabemos o resultado do DNA. E o que chama atenção também, né, Agenor, foi a forma em que o corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição, esquartejado, cabeça, os braços que ainda não foram localizados. Isso também chama atenção porque a vítima tinha tatuagens. Então, será que não foi algo também premeditado para que dificultasse, então, o trabalho da polícia, da perícia? Enfim, é realmente um caso emblemático e que merece atenção nos próximos dias. E, Natália, nós não estamos falando apenas de um desaparecimento, estamos falando de 2 desaparecimentos. Ainda tem um mecânico que está desaparecido, esse mecânico seria do Amazonas. Não sei como é que estão as investigações sobre também o desaparecimento deste mecânico que saiu de Belém com o piloto para Itaituba e desde então sumiram. A polícia vai avançando nas investigações. A fala deste advogado foi muito importante porque a gente começa a tentar encontrar um caminho nas investigações sobre o desaparecimento deste piloto e a mãe agora, ansiosamente, Natália, aguarda o resultado. Meio-dia